Começa agora o programa Interação Feminina, o programa pensado em você, mulher. Reflexões, dicas, entrevistas e interação ao vivo pelo 22 99739 2852. Interação Feminina. A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Interação Feminina, o programa pensado em você, mulher. Nós temos hoje participação especial para dar continuidade a um tema interessantíssimo que é missões, mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, sobre qual vai ser o nosso tema de hoje, quem é que está aqui ao meu lado para conversar comigo hoje e para conversar com você também, que está aí do outro lado. Segunda-feira, um dia parcialmente nublado aqui em Arraial do Cabo, mas ainda assim nós temos a convicção de que faça chuva ou faça sol, o Senhor permanece conosco. E você? Já fez seu devocional? Já tirou o seu tempinho a sós com Deus? O seu tempo de qualidade? Muitas vezes nós ficamos preocupados de fazer o nosso devocional e, obviamente, queremos ter um bom tempo com Deus. Mas outras vezes nos sentimos completamente culpados por não conseguirmos bastante tempo, bastante horas diante do Senhor, estudando, lendo sua palavra. Acalma o seu coração. O Senhor, Ele busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Embora a nossa rotina seja corrida, tire um tempo de qualidade. Às vezes, aquilo que você acha que é pouco tempo, você entregando toda a sua adoração, toda a intenção do seu coração, vai ser de muito mais qualidade do que você tirar 3, 4 horas fazendo algo de uma maneira automática, por exemplo. Pois é, vamos refletir já em cima disso? Eu sou a Michelle Oliveira e cheguei para fazer companhia nessa segunda-feira. Bom, lembrando que o nosso programa Interação Feminina reprisa às 17 horas. Então, você terá a oportunidade de nos ouvir mais uma vez. E além da reprise na rádio às 17 horas, a Rádio Interativa também disponibiliza todos os programas da Interação Feminina no nosso canal do YouTube, o @Rádio Interativa FM 87,9. Por isso, se você gostou de algum programa, de alguma participação especial, dá uma corridinha lá no nosso canal do YouTube, @Rádio Interativa FM 87,9. Busca pelo nome do convidado ou pelo tema do programa que com certeza você vai encontrar e vai poder assistir mais uma vez ao programa. Só não esquece, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha com a sua rede de interação para que outras pessoas sejam alcançadas. Deixa o seu comentário lá que a gente responde com todo prazer. E lá no nosso canal do YouTube você também encontra outros programas que irão edificar a sua vida. Sim, como o programa A Voz da Boa Semente, Conhecimento que Transforma, Altos Louvores, ou seja, a programação lá é completinha. Você não vai perder nada. Convido você a interagir com a gente também mandando um alô, deixando uma pergunta sobre o tema, deixando um recado para uma pessoa especial ou mesmo para dar um alô, para a gente dar um alôzinho de volta através do nosso WhatsApp, que é o 22 99739 2852. 22 99739 2852. Tem Instagram? Nós temos também. O Instagram da Rádio Interativa é @radio.interativa. Pelo Instagram, você também consegue acompanhar as novidades da rádio.
É isso, gente. Não tem motivo para ficar de fora. Dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, @radio.interativa. Acompanha a gente, comenta, diga pra gente qual foi o programa que mais chamou a sua atenção. Dê um feedback, traga novidades de informações pra gente sobre qual tema você gostaria de ouvir aqui no programa Interativa. E a gente vai tentando trazer para vocês de uma maneira mais didática um tema que chame a sua atenção. Por que não? E a partir de agora nós vamos nos concentrar para refletir na palavra de Deus. O título do nosso estudo de hoje, do nosso tempo com Deus, é A Sabedoria Divina, uma fonte de vida e orientação. O versículo é Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Bom, é tempo de buscar em Deus sabedoria. Precisamos pedir sabedoria para lidarmos com as situações diárias. Sabedoria é um dom precioso que nos ajuda a navegar pela complexidade das nossas vidas. Ela nos permite tomar decisões informadas, evitar erros e viver de forma mais harmoniosa e equilibrada. No entanto, a sabedoria não é algo que podemos adquirir apenas com esforço humano. Ela é um presente de Deus que podemos pedir e receber. Sabedoria é diferente de inteligência. Nós podemos desenvolver as nossas áreas intelectuais através de estudos, não é verdade? Horas de estudos sobre algum tema específico. Entretanto, a sabedoria, ela é um dom divino. A sabedoria divina é uma fonte de vida e orientação que nos ajuda a viver de forma mais autêntica e significativa. Ela nos permite ver as coisas de uma perspectiva diferente, tomar decisões mais informadas e evitar os erros. Ao pedir a Deus por sabedoria, nós podemos confiar que Ele nos dará o que precisamos para viver de forma mais harmoniosa e equilibrada. Certa vez, conversando com uma pessoa, eu perguntei de onde vinha tanta sabedoria. E ela humildemente me respondeu: Michela, a minha sabedoria vem do Senhor. E como é que a gente pode, então, obter mais sabedoria? Buscando na palavra de Deus. E é muito interessante que, por vezes, a gente olha para a palavra de Deus como consolo, como refrigério, como refúgio, como abrigo. E, de fato, a palavra do Senhor é. Mas nós precisamos buscar a palavra de Deus antes que as situações estejam contrárias. Porque se nós buscarmos antes na palavra de Deus, obteremos a sabedoria. Afinal de contas, saberemos como lidar com a situação se tivermos a sabedoria necessária. Quando nós buscamos a sabedoria após o conflito, isso não vou dizer que não vai adiantar de nada, porque servirá para o próximo conflito. Entretanto, para aquele que já aconteceu, infelizmente, não poderá mais ser remediado. A sabedoria precisa ser buscada em Deus para antes. É como se fosse uma vitamina C, que a gente sempre dá para a criança, a vitamina C, para que evite ficar gripada, resfriada. E quando essa criança cresce, ela fala assim: mas mãe, eu tomei vitamina C e nunca fiquei resfriado. Bom, foi justamente por isso que você tomou, para não ficar resfriado tantas vezes assim. A palavra de Deus, ela nos serve como um recurso anterior às situações. Porque não é verdade que quando a gente passa por alguma situação
e o Senhor nos dá uma palavra, a gente fica remoendo e pensando, poxa, por que eu não pensei nisso quando aconteceu essa circunstância contrária? Pois bem, nós precisamos meditar mais na palavra de Deus. Nós precisamos buscar mais da palavra de Deus para antes da situação conflituosa, porque depois será como um curativo e não como uma antecipação das nossas ações de maneira assertiva. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, pedir a Deus por sabedoria em sua vida, especialmente em áreas específicas onde você precisa de orientação. Talvez você precise de orientação em como lidar com o seu adolescente. Talvez você precise de orientação de como lidar com seu esposo. Talvez você precise de orientação de como lidar com seu patrão. Bom, na palavra de Deus a gente encontra respostas para cada uma das situações que nós podemos passar no futuro. Segundo, leia e medite na palavra de Deus, que é uma fonte de sabedoria e orientação. Nós não podemos deixar para meditar na palavra de Deus quando o problema surgir. Nós precisamos ser mais inteligentes. Precisamos meditar na palavra dia e noite, para que quando o mar se revolte, nós tenhamos a calma necessária de um pescador experiente. Terceiro, busque aconselhamento de pessoas mais experientes e sábias que podem compartilhar sua sabedoria e experiência com você. Olha, é interessante a gente buscar informações e conselhos em pessoas que tenham essa sabedoria, essa vivência. Entretanto, nós precisamos também compreender que algumas vezes, ainda que essa pessoa tenha toda a sabedoria, ela pode ser levada pela emoção da afetividade com a gente. Então, mesmo às vezes inconscientemente, o conselho ele pode vir envolto de muito amor e cuidado e não estar alinhado com o conselho que você precisa ter naquele momento. Então, busque pessoas que de fato sejam apartidárias, que não tome partido das suas dores nem das dores do outro lado da situação. Busque pessoas que realmente consigam compreender a situação. Pessoas de Deus, de preferência. Pessoas que te darão conselho baseados na palavra de Deus, que é uma palavra inerrante. Nós erramos. Nós podemos aconselhar de maneira errada, mas a palavra de Deus, ela nunca nos aconselhará de forma errada. Bom, e chegando à conclusão, nós aprendemos que a sabedoria divina é um dom precioso que podemos pedir e receber de Deus. Ao buscar a sabedoria e aplicá-la em nossas vidas, nós podemos viver de forma mais autêntica. Que possamos confiar em Deus e pedir por sabedoria em todos os aspectos da nossa vida. Que no início dessa semana, você possa já pedir ao Senhor sabedoria para lidar com a sua família, para lidar com o seu trabalho, com os seus estudos, para lidar com os seus vizinhos, para lidar com a sua parentela, para lidar com todas as áreas da sua vida, com a sua área financeira. Nós precisamos de sabedoria. E o único que pode nos dar é o dono de todas as coisas, o Deus Pai. E a palavra nos diz que se nós pedirmos por sabedoria, com prazer o Senhor nos dará, para que nós possamos caminhar de uma maneira mais significativa e mais assertiva durante a nossa caminhada. Que você possa ter sido abençoado por essa palavra, assim como eu fui. Que nós possamos compreender que a sabedoria é um dom vindo de Deus e que nós temos acesso a ela quando nós pedimos ao nosso Pai. Amém? Ficamos agora com o louvor.
está ouvindo o programa Interação Feminina. Sobre o trono está Jesus Santo, digno de adoração, honra e glória. Sobre o trono está Jesus Santo, digno de adoração, honra, glória. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, só Ele rende adoração, outro igual não há. Sobre o trono está Jesus Santo, digno de adoração, honra e glória. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, só Ele
toda a criação, toda a criação, só Ele enche adoração, outro igual não há, digno é, outro igual não há, toda a criação, toda a criação, só Ele rende adoração, outro igual, e nunca haverá Jesus. Não há outro igual, não há outro como Jesus. Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, esse é o nosso Deus. Jesus Cristo, glória a Deus Pai. E agora a gente está aqui com o nosso convidado Abidiel Maurício, missionário boliviano, que vai conversar um pouquinho com a gente, dar continuidade, né, Abidiel? Uma sequência da conversa da última semana, que é bem interessante. A gente chegou a dar uma entradinha nesse assunto, mas não aprofundou, para deixar para hoje. E eu tenho certeza que você vai gostar. Então, já manda seu recado, já manda a sua pergunta, porque o tema de hoje é diferença cultural nas missões. Então, entre em contato com a gente no nosso WhatsApp, o 22 99739 2852. 22 99739 2852. Deixa um recadinho pra gente, deixa uma pergunta pra gente sobre diferença cultural nas missões e a nossa conversa vai iniciar. Abidiel, vamos lá, compartilha com a gente aqui um pouquinho, porque você já teve a experiência de vários países, não é verdade? Já pôde apreciar várias culturas. Compartilha com a gente essa experiência. Como você descreveria a sua jornada como missionário e como você chegou a trabalhar nesses diferentes países? Bom dia para quem está ouvindo, né? Deus abençoe grandemente, que tenha uma boa semana, uma semana abençoada no nome de Jesus. Olha, aqui é o Abidiel, mais um programa, né? Interação feminina, embora eu sou homem, mas estou aqui participando. Olha, assim, nos diferentes países, tipo, já consegui visitar muito país aqui na América Latina, né? Eu somente não conheço Uruguai, Paraguai e Venezuela, né? Que eu não conheço, não consegui ir até lá, né? Deus sabe ainda, né? Mas o resto, a gente observa questões linguísticas, embora, e aliás, aqui vou derrubar muito um preconceito que as pessoas têm. Não preconceito, pode ser preconceito mesmo, que o pessoal acredita o seguinte: o português é o mesmo, é quase similar ao espanhol. Não, gente, não. Tem palavras muito diferentes, tem palavras até que o som é o mesmo, mas o significado é totalmente distinto. Você quer saber um? Fala. É muito engraçado. Eu estava trabalhando lá em São Paulo, que eu fiquei 4 anos, por isso que eu falo português, porque aprendi lá numa escola muito difícil, vou falar assim. Qual escola? Não foi uma escola literal, tipo a escola da vida, que a gente aprende português, né? Então, certo dia eu estava trabalhando num serviço e machuquei a mão, sabe? Cortei a mão. Aí peguei um pano, segurei o pano, né? O ferimento, segurei. Eu corri até o meu líder, eu falei: fulano, olha, eu machuquei muito feio. Será que tem aqui um botequim? Como assim? Ele olhou pra minha cara: como assim um botequim? Porque machuquei feio mesmo. Será que tem? Nossa, eu estou precisando mesmo. Aí ele olhando pra minha cara: mas você quer ir para o botequim? Eu preciso urgente, porque está me doendo. Tipo, ele não viu, né? Ele não viu a ferida, né? Isso. Aí ele tentando entender, eu ainda desesperado, né? Aí ele falou: Abidiel,
o que é botiquim para vocês? Ah, é uma caixa onde tem remédios, sabe? Curativos, assim, esparadrapo? Sim. Esparadrapo, onde você pode curar, né, um ferimento, assim. Tem tudo para você tratar. Ah, tá bom. Abigail, aqui no Brasil, o botiquim é um bar, mas não é um bar, é o pior dos bares, sabe? Onde o pessoal chegou para fazer, tipo, a gente fala no espanhol, a segunda parte, né? Tipo, foi num barzinho legal e depois foi no botiquim, quando já não tem nem noção do que está fazendo, né? Sim. Então aí eu pensei, nossa, que vergonha, Deus. Ah. Aí, tipo, mas pense comigo a situação. Eu Sim. chego com dor, uma aflição no rosto, falando que eu quero ir no botiquim. Então, dessa forma, a gente percebe a diferença cultural, linguística, emissões, sobretudo, e cada país que aqui está no nosso continente tem as peculiaridades, sabe? Particularmente, eu costumo falar que o boliviano em si, ele é mais fechado, mas assim, o nosso espanhol, o pessoal fala muito rápido e o pessoal não consegue entender. Aqui na Arraial do Cabo, os que estão ouvindo já tiveram, vamos falar assim, algum contato com algum argentino ou Sim. alguma pessoa da Espanha. O espanhol da Argentina e da Espanha até um pouco mais de boa para entender, dependendo quem está falando, né? Porque argentino realmente é meio complicado. Mas pessoas da Europa, da Espanha, o espanhol deles é mais tranquilo, eles falam mais devagar, até a pronúncia dá, tipo, quando eles falam tranquilos, dá para entender certinho. Mas normalmente em todo o continente latino-americano, como nós falamos hispanofalantes, é complicado de entender, porque o pessoal vai falar com gírias, vai falar com sotaques diferentes, vai falar com pronúncias diferentes, então tem tudo isso a ver. Então, por isso que eu posso falar assim, dessa trajetória que eu tenho observado nesses países hispanofalantes, porque também tem a questão lá na África, né, que é outra parada, mas do que está pertinho de nós, sabe? Sim. Eu posso falar assim, que o maior diferencial é a língua, é a comunicação. E isso que nós, vou falar mais uma vez, a parte hispanofalante, alguns dos que estão ouvindo, das que estão ouvindo, poderiam pensar assim, mas vocês não falam espanhol, vocês não se entendem? Não, porque da língua surge um rio que vai se abrir em muitas vertentes, onde a gente vai ser totalmente diferente, embora a gente compartilhe o mesmo idioma. Interessantíssimo, né? Porque aqui em Arraial do Cabo, como você já percebeu, nós temos vários turistas, né? Imigrantes. E é bem interessante porque o cabista tentando falar o espanhol é algo, assim, muito interessante. Chega a ser um pouco cômico, né? Porque a pessoa tá achando que tá falando espanhol, mas na verdade não tá. E deixa até o turista um pouco assim confuso. E por ter essa percepção de, né, errada, né, conforme você falou são idiomas parecidos, são similares, mas tem muita diferença de uma língua para outra. Bom, agora Brasil versus Bolívia. Qual é a principal diferença cultural que você notou ao trabalhar aqui no Brasil em comparação na Bolívia? Eu vou falar algo que é principal e fundamental na vida das pessoas, e sobretudo as mulheres que estão ouvindo, fique e preste atenção. A comida. Realmente, a comida. Não sei se você lembra do meme que eu mandei, né? Onde tem uma família que está voltando de uma viagem que eles fizeram pela Europa. Eles sentam na mesa, colocam arroz, feijão e farofa. Pronto. E eles têm tipo, quando estão comendo, a cara deles uma satisfação de, a melhor coisa do mundo. Então, meus queridos, a comida é um dos fatores mais diferentes que nós observamos. Por exemplo, aqui no Brasil, o que eu tenho percebido, alguém pode me corrigir da audiência, mas a base dos alimentos aqui, da comida, vai ser sempre o arroz, o feijão, possivelmente uma farofa e alguma mistura, né? Na Bolívia, não. Na Bolívia vai ter o arroz, a batata, porque lá na Bolívia nós temos mais de 1000 tipos de batata. Nossa. Então as batatas vão ter São diferentes variadas, sabores. Tem mais doces, mais neutras, mais salgadas. Tem algumas até que tem meio um gosto apimentado, sabe? Então tem diferentes tipos de batata. Então vai ter o arroz, os diferentes tipos de batata e o frango. Até eu quero contar uma experiência engraçada. Na época da pandemia, do Covid,
todo mundo ficou fechado, né? A famosa Sim. quarentena. Eu lembro que eu tive a oportunidade de sair para São Paulo. Os meus colegas do meu seminário, que bom, Abdiel, vai lá, vai experimentar. E assim, outro dado cultural, até para vocês saberem, em Cabo Frio tem um McDonald's, né? Sim. Na Bolívia, meus queridos e as minhas queridas, não tem McDonald's. Você sabia? Não. É o único país onde o McDonald's não conseguiu ter sucesso. Quebrou, literalmente. Foram embora e até o dia de hoje não tem McDonald's na Bolívia. Então, em São Paulo, eu falei, nossa, eu quero comer muito McDonald's. Nunca comi. A minha primeira vez. E adivinha o que eu pedi? Eu já sei, não vou dar spoiler. Assim, aí os meus colegas ficaram bravos comigo, porque eu feliz, cheguei no McDonald's, aí tem a tela, né, para você pedir, fazer o pedido, eu coloquei, escolhi o lanchinho de o McChicken. O menor de todos. Então, eu pedi McChicken com batata, tudo, o combo, né? Mas assim, quando eu postei a foto no meu Instagram, os meus colegas ficaram bravos. Você está maluco, cara? Que isso aí? Você teve a oportunidade de sair e comer carne e você pediu frango. Mas eu falei, gente, mas eu fui criado assim, me perdoa, tá? Mas é isso que eu falo, a comida é diferente. Tem, na Bolívia, a gente tem uma tendência de ser vaiano. Em que sentido? A gente tem muita comida apimentada, mas apimentada pra caramba mesmo, assim, muito forte. Quase tudo tem pimenta. Se você vai e pesquisa comidas típicas da Bolívia, você vai perceber que os molhos têm uma cor que dá medo até, porque a gente utiliza muita pimenta. E tem lá também diferentes tipos de pimenta até. Então, normalmente, por exemplo, aqui no Brasil, eu percebi algo que é feito que lá não. Por exemplo, o pessoal pega a pimenta, né? Deixa num frasco com óleo e deixa... Qual que é a palavra em português? Marinando? Marinando, isso. Marinando, né? Aí o óleo vai pegar o gostinho... O azeite normalmente. O azeite, né? Azeite vai pegar o gostinho da pimenta. Na Bolívia a gente não faz isso. A primeira vez que eu vi isso foi aqui no Brasil. O que nós fazemos lá? A gente pega a pimenta, vai colocar no liquidificador, vai misturar com um pouco de tomate, vai colocar algumas ervas, que nem a hortelã, mas é porque aqui não tem essa erva, mas parecido, né? Que seja hortelã, porque realmente vai ter um gosto muito forte. Aí a gente pega algumas ervas assim, que a gente acompanha, né? Deixa lá, depois no liquidificador tudinho, e depois a gente faz esse molho com mais um pouco de sal. A gente chama isso de a famosa llajua, que é um molho apimentado feito na base de pimenta e conserva de tomate ou o próprio tomate. Isso que é a base da nossa comida, assim, tipo que você acompanha, que no ketchup e a maionese, sabe? Sim. Então a gente vai colocar vai pôr muito dessa llajua. Então, tem essas coisas, né, em questão Bolívia x Brasil, que eu posso falar da comida, né? Abdiel, eu fico assim analisando esse tempo todo. Deve dar saudade do tempero de casa, né? Como faz? Porque você falou que tem, obviamente, a gente sabe disso, mas como é que você faz para se adaptar nesses tempos assim? Ai, tô com uma saudade da comida X. E aí aqui não tem os ingredientes. Como é que você lida com isso? Olha, a primeira coisa, eu sei que talvez vou sair um pouco do assunto, né? Mas todo imigrante que decide radicar num país, ele tem que saber o seguinte, que o momento que ele tomou a decisão de ficar numa cultura diferente, uma gastronomia diferente, com pessoas diferentes, que eu, como indivíduo que vou participar da sociedade, eu tenho que aceitar tudo que é diferente. Então, por exemplo, algo que para mim foi difícil até de aceitar, e eu sei que alguma vai ficar meio revoltado, foi essa questão do Romeu e Julieta, sabe? Queijo com a goiabada. Isso, tipo assim, eu experimentei, mas não entrou no meu paladar, sabe? Tipo assim, eu falei, oh meu Deus do céu, que isso, né? Então, voltando no assunto em si, normalmente a gente, o nosso corpo, ele se acostuma, dependendo como eu falei. Se você já chega com a mentalidade, bom, vou ficar aqui no Brasil, vou estudar, vou me preparar, então eu vou colocar todo o meu interesse para me dedicar nisso. Então, assim, eu me acostumei muito bem aqui no Brasil. A única coisa, e isso os que estão ouvindo vão achar até um pecado, a única coisa que realmente não consigo comer, não porque eu não gosto, é porque até eu gosto, mas eu passo muito mal, e pode ser algo talvez somente eu, sabe? De Sim. repente não todos os bolivianos
tem essa condição, mas meus queridos, as minhas queridas, eu não consigo comer nenhum tipo de feijão. Literalmente, nenhum. Assim, não porque eu não gosto. Eu não posso, porque quando eu como, o pessoal fala, né? Ah, você fica estufado, você fica com gases. Não, mas além disso, dá uma azia muito forte, uma dor, e às vezes você fica até constipado, sabe? Então, quando eu como feijão, eu já sei que vou passar mal. Aí, a única coisa que eu como, que eu sei que vou passar mal, é o feijão tropeiro, lá dos mineiros, e a famosa feijoada, né? Eu sei que vou passar mal, mas mesmo assim eu como, porque eu gosto. Mas o que a gente come lá que é diferente ou parecido? As famosas lentilhas. A gente come bastante lentilhas lá. É porque a gente, em espanhol, é lentejas, né? Mas em português é mais complicado. A L e a H ainda, para mim, é um som complicado de pronunciar. Então, nesse sentido, tipo, a gente vai se acostumando. No meu caso, por questões de saúde, vou rejeitando algumas coisas, né? Mas, assim, quando bate as saudades, normalmente a gente não tem muito a fazer, sabe? Até assim, dá pra fazer alguma coisa parecida, mas nunca vai ser igual, porque não tem os mesmos elementos que tem lá. E até porque, é engraçado que agora que eu voltei, final do ano, para passar o Natal e a virada do ano lá na minha casa, com os meus pais, meus amigos, não consegui comer a comida da Bolívia. O meu corpo totalmente desacostumou ao tempero ardido de lá. Eu passava mal o tempo todo e eu falava, nossa Deus, que dor, meu pai do céu. Aí eu tive que ir no médico, o médico falou, você tem gastrite? Eu falei, mas nunca tive gastrite. Tipo, no Brasil, como tudo e nada me faz mal. Aqui, como um pouquinho, uma sopa só e já passava mal. Aí ele, não, e deram muito remédio, xarope, não sei o quê. Mas assim, nunca mais meu corpo se acostumou, sabe? Aí voltei agora em fevereiro, que estou aqui no Brasil, e me pergunta se estou passando mal. Passei mal? Nunca liguei para você. Estou passando mal. Não. Então, aí nós temos que entender que até o próprio corpo ele se acostuma, né? É verdade. É como é interessante ouvir e ver que vai além da própria cultura, né? Vai além da cultura. Mas, ó, isso é dependendo se a pessoa decidiu ficar. Sim. Porque tem muito imigrante, eu tenho conversado com bastantes nesses 4 anos, que por forças maiores eles chegaram aqui, né? Questão de trabalho, questão da guerra, né? Lá na Venezuela e outros tipos de fatores. Então, eles não querem estar aqui. Sim. Mas é a única opção para eles terem a vida digna que eles podem encontrar aqui. Então, muitos deles vão rejeitar a cultura brasileira. E eles vão ficar, o quê? Num limbo, tem a palavra limbo? Sim. Num limbo, tipo, nunca vão estar na cultura deles, mas da mesma forma nunca vão conseguir se adaptar aqui na cultura brasileira, assim, vamos falar, nem a gastronomia, nem a riqueza cultural brasileira, nada. Tipo, eles ficam estagnados, sabe? Isso que dá muita tristeza, até às vezes, quando a gente observa. Por exemplo, dados importantes. Lá no São Paulo tem mais de 40 mil bolivianos. Mas quando eu fui lá, não todos, mas quando eu fui lá e perguntei, achei pessoas que estavam morando aqui no Brasil mais de 25 anos. Agora me pergunta, falavam português? Não. Nada. Não queria nem saber o português. Eles trabalhavam, tinham trabalho lá, eles entendiam. E eles criaram uma vila boliviana, basicamente. Lá eles fazem todo do jeito que na Bolívia. Mas eles nunca se adaptaram, eles nunca conseguiram abrir mão. Tipo, por quê? Porque muitos falam assim, não, mas a gente tem que abrir espaços. Não, na verdade, o que está vindo de fora tem que adaptar. Não que a gente está perdendo a nossa identidade. Mas, infelizmente, a gente não está... Os pessoal que está lá, os 40 mil bolivianos, eles não estão vindo aqui para fazer turismo. Turista até a gente respeita, né, o jeito deles. Até que eu percebi, para você, meu amado cavista, eu percebi que vocês têm muita paciência com os turistas, porque realmente tem turista até que não presta, né? Então, força aí, paciência, né? No final do dia eles vão embora. Mas para quem decide ficar, ele tem que saber que não tem que ser orgulhoso. Ele tem que aceitar o diferente, tem que tentar criar novas amizades, novos vínculos. Mas o que nós temos observado é ele se isola. O oposto. Mas trazendo isso para a missão, a gente precisa falar também para aqueles que estão, né, ainda em oração sobre ir para o campo, e a gente precisa ressaltar isso aqui, Abidiel.
a sua fala foi muito pertinente, de quando a gente entra no ambiente do outro, não é o outro que tem que se adaptar. Somos nós que estamos entrando. Isso. E quando nós estamos indo em missão, principalmente, nós precisamos olhar com um olhar cuidadoso. Exatamente. Vou dar um exemplo prático. Quando eu fui lá no 2022 para a África, no oeste africano, perto da Nigéria, tem um país chamado Burkina Faso. Então, uma das coisas que, para mim, como boliviano, foi de boa, mas para os meus colegas que foram comigo, que eram aqui do Brasil, lá do Rio Grande do Sul, foi complicado, foi a questão de comer com a mão. Por quê? Na Bolívia, a gente tem, no meu estado especificamente, quem está me olhando da câmera, né, que me conhece, sabe que meu biotipo é mais puxado para o indígena, né, que tem cabelo mais liso, preto, traços faciais muito assim característicos. Se eu não falasse que eu sou boliviano, o pessoal falaria, você deve ser um indígena, alguma pessoa assim, ou algum estrangeiro. Dá para ver no meu rosto. Então, lá na minha terra, eu pertenço a uma etnia chamada os Aimaras. Os Aimaras têm um costume que se chama o apitapi. O apitapi. O que é o apitapi? Basicamente, é o que acontece muitas vezes em família, onde você coloca toda a comida na mesa, né? Para o pessoal ficar à vontade. Só que nós colocamos tudo na mesa e a gente vai pegando com a mão, sabe? Num prato, montando e vai comendo com a mão. Sim. Isso que uma cultura, faz parte da nossa cultura, é de boa comer com a mão. Sim. Só que e na África, da mesma forma, eles colocavam um prato com arroz e peixe, que é o que mais comum tinha lá, né? Arroz e peixe e algum molho. Então, mas não tinha colher. E você tinha que pegar as coisas com a mão. Então, aí muitos assim, dos nossos colegas que estavam lá nesse dia passaram mão. Não pela comida, porque a comida realmente está bem feita, mas por essa questão cultural. Então, para você que tem a intenção de fazer missão, seja a curto prazo, né? Sei lá, de repente aqui tem uma tribo indígena pertinho, que você pode ir lá, participar, trabalhar, ou pretende ir a uma, sei lá, mais longe, mais distante aqui no Brasil, seja no sertão, ou de repente algum país aqui perto, Bolívia, Peru, Paraguai, que tem bastante, né? Ou até às vezes tem pessoal que eu vi que está indo para Cuba e tudo. Saiba que você vai encontrar coisas diferentes, mas não se feche, observe, perceba como que eles estão fazendo e tente ficar com a cara tranquila, porque algo que eu percebo, Bolívia X Brasil, é que o brasileiro é muito expressivo. Muito expressivo. E a gente já entra nesse gancho aí de como lidar com essa questão, Abidiel, porque até dentro da religião mesmo, né? Eu tenho o hábito de conversar com as minhas amigas, a Lídia e a Isabela e tudo mais, as outras meninas também, e aí a gente até fala, né? A minha boca eu consigo segurar, mas a minha cara já mostra logo, né, a que veio e tudo mais. É algo, obviamente, que a gente precisa trabalhar como ser humano, mas como é que a gente aprende a respeitar? Porque uma coisa é a gente estar aqui falando, não é verdade? Porque a gente precisa respeitar, porque a gente precisa compreender. Outra coisa é você chegar lá na missão e ter, às vezes, nem por mal mesmo, não, né? Como ocorreu com as meninas, de passarem, olhar para a situação, não estar habituado àquilo e passar mal. Como, por exemplo, na Índia, né? A gente tem acesso a alguns vídeos pelas redes sociais e a gente vê muita coisa diferente da nossa cultura. E uma das coisas que me chamou mais a atenção é que, em alguns casos, quando as pessoas estão apertadas para ir ao banheiro, elas vão na rua. Assim, naturalmente, elas fazem as suas necessidades na rua e isso faz parte da cultura. Então, assim, como a gente pode demonstrar respeito, como a gente aprende a compreender e evita os maus entendidos? A primeira coisa que eu sempre falo é o seguinte: embora eu fale português, embora eu já consiga me comunicar muito bem, embora até eu canto, né? Canto em português, faça qualquer coisa em português, eu sei que eu sou estrangeiro. Bem, eu sei que eu sou diferente. Tipo assim, mesmo que até eu pegue as gírias, pegue tudo, eu sempre tenho que ter na minha mente que eu não pertenço a esse lugar, aqui no Brasil. E
o que tem que ver com isso? É porque quando você chega num lugar cultural totalmente diferente, você sabe que não é de lá. E você conhecendo o seu papel lá, qual que é o seu objetivo lá, você vai conseguir focar naquilo que é importante. Vai ter esses B.O.s, porque ninguém é perfeito, ninguém vai chegar com, vamos falar assim, com chute voador, né? Voador, não, ninguém vai chegar assim. Não tem missionário perfeito, não. Mesmo que a gente se prepara, treina, a gente vai para escolas missionárias, embora assim vai ter os erros que são humanos. Então, qual que é a minha recomendação? Se você chega num contexto desses, deixe muito bem claro quem você é, tipo, sabe? Não tente ser algo que não é. Tudo bem, a gente tem que se adaptar, né? A adaptação é muito importante, culturalmente é muito importante. Porém, tem coisas que não vai dar, sabe? Não consegue. Então aí você tem que falar, explicar para o outro que é nacional, falar, é porque na minha terra não é normal isso, mas eu quero aprender, me ensina, ou me perdoa se eu fico desse jeito, né? Não estou acostumado. E assim, no processo, vamos falar, um missionário que está ficando a longo prazo, 3 a 5 anos, no processo já vai ser normal e até isso vai se tornar habitual. Eu vejo muito missionário na Índia, ele vai ver o negócio, nem vai reparar, sabe? Mas para quem está entrando aí observando isso, nossa, é um escândalo, porque aí nós vamos falar de uma famosa palavra que se chama choque cultural. O choque cultural, meus queridos, é inevitável. Para você, meu querido, a minha querida cavista que está aqui, com certeza você já deve ter tido algum choque cultural quando o pessoal turista que chega aqui faz coisas totalmente assim, que você fala, nossa, como assim? Eu não sei se você já viu alguma coisa assim, que algum turista, alguém fez, assim, que chamam muito a atenção, totalmente diferente. Já viu alguma coisa que você... Com certeza, mas agora nada me vem à memória, Oh, assim, de espantoso. se você, vamos falar, viu alguma coisa, manda uma Manda uma mensagem no pra WhatsApp gente aí pra compartilhar. gente saber, tipo, porque isso é um choque cultural. É natural do ser humano quando você se encontra tudo diferente. Vou dar acho que já falei do pão com cuscuz, né? Não, pode falar, pode por falar. exemplo, o pessoal lá no Nordeste me ensinou que o pessoal come o pão francês, faz o buraquinho que nem com Isso. um cachorro quente, Sim. né? E enche de cuscuz e manteiga. Aí eu falei, não, tudo bom. O dia que eu estava fazendo isso lá no Nordeste, eles falaram, não, o que você está fazendo? Tá doido? Mas me ensinaram assim, não, ninguém faz isso, nunca, jamais. Então, choque cultural, o diferente. Tipo assim, eu criei uma tendência, eu não sei, né? Mas eu achei de um jeito mais prático. Você trouxe de outra, Não, tipo, de outra cultura dentro do mesmo eu país. não sei nem quem que inventou isso, né, aqui no Brasil, mas me ensinaram. Eu só repliquei aquilo que eu vi, né? Então, tudo A bem. única coisa que me veio à memória aqui foi de conversar com uma argentina e ela falou pra mim que não come arroz com feijão. Não come. Olha só. Não come. Aí eu perguntei assim, mas isso é no geral? A gente não tem o hábito de comer arroz com feijão. Normalmente, ela ainda brincou, assim, né? Normalmente a gente come legumes, verduras, muita vagem, né? E a verdade. carne. Aí eu falei assim, nossa, e vocês não sentem falta? Aí ela olhou... Gente, eu me senti péssima, mas compreendi que era da cultura dela. Ela, você já reparou no nosso corpo e no corpo de vocês? Eu, uau, tá legal. Olha só. Valeu. Mas é algo interessante também a Argentino gente... sendo argentino, né? É. Falando sem filtro. Sem filtro. Mas a gente também, até nessa fala, a gente consegue compreender o que ela quis transmitir, que não foi uma ofensa, não foi, mas realmente a diferença da cultura. Tanto na fala quanto na vestimenta, né? Porque eles se vestem de uma maneira mais alternativa, né? Que a gente, aqui de Arraial, eles se vestem de uma maneira muito mais alternativa que a gente. De maneira da moda que eu me refiro, né? E aí existe sim essa peculiaridade, mas não porque eles sejam assim ou assado, mas por conta da cultura mesmo, que a gente não está habituado com a mesma gastronomia, a gente não está habituado com a mesma maneira de expor as ideias, né, que estão sendo conversadas. A gente não tem mesmo hábito que eles. E isso eu acho muito legal. Eu acho muito legal. Porque quando a gente conversa com alguém que é diferente da gente, é muito legal porque a gente está aprendendo um pouco mais. A gente vai se enriquecendo bastante. Exatamente. Né? E vamos falar um pouquinho sobre hierarquia social? Por quê? A gente olha aqui, pelo menos em Arraial do Cabo, uma cidade pequena do interior do Rio de Janeiro,
é uma cidade praiana que recebe muitos turistas. E a gente, embora tenha progredido muito nessa questão de machismo, né, e de uma hierarquia patriarcal, sem levar para o lado pejorativo da palavra, né? Nós não estamos aqui falando de politicagem, nós estamos falando de história. E a gente sabe que o Brasil também é um país machista, embora, e patriarcal, embora isso tenha sido bastante mudado ao longo dos anos. Mas a gente olha para a África, a gente ainda vê isso, né? E em conversa com o Roberto, com a Simone, que são os fundadores do CAF Brasil e o CAF África Burkina Faso, a gente vê um tratamento com as crianças, como a gente vê uns 50 anos atrás aqui no Brasil, né? E a gente vê o tratamento com as mulheres, e assim, ok, cada um dentro da sua realidade cultural. Mas vamos falar um pouquinho dessa hierarquia e como a gente pode compreender sem essa intervenção ideológica. Olha, sinceramente, você acha que aqui no Brasil é patriarcal? Olha, Bidiel, Porque na prática, vou falar assim, na prática... A base vem, mas ela já foi bastante quebrada ao longo dos anos, porque, mas a base pelo que eu vejo, é mais, tipo, as famílias, porque a gente entende assim, a gente vai pegar o termo patriarcal no sentido do contexto familiar. Sim. Porque patriarcal fala que o homem decide e faz, né? E Sim. a família... Mas o que a gente vê aqui no Brasil é a mulher que... Hoje em faz dia, mas no passado era mais firme. Tá. No passado, no Brasil, também mulheres não saíam para trabalhar. Nossa. Bom, mulheres eram mães e donas de casa. então, eu tenho que falar daquilo que eu vivenciei. Para Sim. quem gosta de saber dessas questões sociológicas, né? Sim. Na Bolívia, por exemplo, a sociedade está construída uma base matriarcal. Por quê? Porque não teve essa mistura europeia, indígena que tem aqui no Brasil, porque aqui tem mais descendentes de europeus que os próprios indígenas. Lá é o oposto, lá tem mais indígenas misturados com espanhóis ou europeus. Mas, tipo, o que ficou é a cultura indígena. Não prevaleceu a cultura europeia. Aqui no Brasil a gente observou o oposto. Aqui o que prevaleceu foi uma mistura em proporção à europeia que a própria cultura aqui indígena do Brasil. Sim. O que acontece na Bolívia? Por exemplo, a figura da mãe, a figura materna da mulher lá é muito forte e determinante. Tudo gira em torno de uma mulher. Tipo, o homem, até ele pode aparecer, tem a questão do machismo, tem também no mundo todo, acredito, mas quem que dá realmente quem que sustenta realmente a família em todos os aspectos da sociedade é a mulher boliviana. Então, o que nós podemos entender de hierarquias? Por exemplo, na Bolívia, acontece a mesma coisa que aqui. Não tem a mulher talvez não tenha espaços, não tenha lugares para trabalhar, só que a mulher lá criou seus próprios espaços, sabe? É até por isso que, voltando, vamos falar, talvez num embate direto do sistema patriarcal mundial contra o matriarcado boliviano, não conseguiu vencer como? O McDonald's. Quem que saiu vender comida na rua? Foram as mulheres. Por que a comida da rua da Bolívia é tão gostosa? Aqui há uma cadena mundial que tem literalmente as suas lojas de comida, né? Seus restaurantes, no caso, abertos em toda a Latinoamérica. Elas estão abertas e na Bolívia não conseguiu. Porque quando a gente observa que mulheres criaram seus próprios espaços, seja na comida, seja esqueci a palavra, costura, né? Mas na questão artesanal. Então a mulher lá conquistou seus próprios espaços, criou seus próprios espaços, e hoje as mulheres bolivianas lá, elas, vamos falar assim, monopolizaram seus próprios espaços. Até se um homem vai lá e entra, não faz sentido, sabe? Então isso que é interessante a gente perceber com coisas diferentes em questão hierárquica lá. Por exemplo, tem um dado aí um pouco triste, mas, por exemplo, na Bolívia está comprovado por um estudo antropológico que muito viciados, estamos falando de pessoas que são usuários, Sim. eles não conseguem sair por causa da mulher também.
Porque a mulher boliviana, ela precisa se sentir lutadora, sabe? Essa que vai contra vento, contra tudo. E o que que ela faz? Tipo, o cara, ele não presta. Eu vi aqui no Brasil, graças a Deus, tem muita mulher que o cara está dando BO, coloca ele na rua e vai embora. Ah, você está mexendo comigo? Ah, vou chamar os meus irmãos, meus parentes, a gente vai te bater. Vai embora logo, agora que você consegue, né? Aqui no Brasil, pelo menos o que eu vi, é bem isso aí. Agora na Bolívia, não. A mulher vai aguentar ele, vai estar com ele, por quê? Porque ela em certa forma, e a própria cultura não faz essa leitura. Quem fez esse estudo foram realmente missionários brasileiros que foram a fazer esse levantamento dos dados. Então, meus queridos, muitas vezes tem problemas que vocês mesmos de dentro nunca vão enxergar, mas pessoas de fora vão enxergar isso e a gente tem que aprender desses erros. O que nós temos percebido? Que a mulher boliviana, ela sustenta o alcoolismo e a dependência química no país. Isso que vou falar, é o calcanhar de Aquiles da Bolívia. Por quê? Porque o matriarcado, ele teria que ser algo que conseguiria, tipo, levantar mais ainda a cultura, a questão do homem, mas acontece o oposto, porque ela vai pegar o cara, embora que ele esteja totalmente bêbado, vai dar banho, vai dar alimento, embora que o cara até possa bater nele, ela vai aguentar. E isso é que é a famosa resiliência da mulher boliviana. Abdiel, e dentro dessa cultura, o missionário, ele encontra maior dificuldade de ser efetivo nas ações na Bolívia? Ele encontra uma resistência feminina também ou não? Não. Sabe Na por maioria quê? das vezes, né? Não. Sabe por quê? Porque isso, para qualquer pessoa que tem intenção de ir para missões tem que saber disso. Nós, como missionários, a gente sempre vai ser enxergado, como as criancinhas me chamam aqui, gringo. Sim. Sabe? Estrangeiros. Então, quando o missionário está chegando lá, as pessoas vão ficar, tipo, é alguém diferente. E pelo que, vamos falar assim, normalmente nenhum missionário é recebido, tipo, fica cá. A pessoa faz, às vezes, tem a palavra pompa? Não. Tem também. Tipo, faz muito show, vamos falar assim, Sim. na chegada do missionário. O que acontece? Porque quando a cultura observa isso, fala, nossa, esse cara é alguém diferenciado. Importante. Olha só, meu Deus, assim. Então, quando a pessoa vai começando a criar os vínculos, a conversar com a própria cultura, tem até mais abertura em distintos lugares. Agora, em outros, com certeza não. Porém, ser estrangeiro já abre a porta. Vou dar um exemplo da minha pastora, que eu falei a vez passada. Sim. No ano 84, ela chega aqui na Bolívia. 94, ela abre o primeiro centro, a primeira casa de recuperação na Bolívia. 10 anos depois. Isso, 10 anos depois. Ela ficou os 10 anos se habitatando na cultura. Habituando, né? O que acontece? Cultura totalmente machista. Uma mulher trabalhando com dependentes, usuários. Então, o que acontece? Ela, pelo jeito dela ser estrangeira, ela teve mais liberdade para fazer o quê? Meus queridos, ela literalmente batia nos caras, sabe? Eu Senhor. acho, tipo assim, sabe? O cara tava problema, não sei o que, ela pegava o chicote e batia nos caras, depois mandava eles orar. Então, como diz, né? Ela fez aquilo que na mente dela... Dentro da cultura foi... Não, dentro do aprendizado dela. Mas na cultura foi aceito. Então, Porque... se isso tivesse sido feito por uma boliviana, não teria sido aceito. O povo tivesse reagido assim com muita, assim, poderia ter dado muito ruim, mas como ela era estrangeira, brasileira, então todo missionário às vezes tem, graças a Deus, essa graça de fazer às vezes até coisas diferentes. Isso é em prol do avanço do reino. Hoje muitos desses caras que bateram, levaram chibatada, que tipo apanharam nesse tempo, hoje são pastores. E eles dão testemunho. Se ela não tivesse me batido, porque ninguém na minha vida me bateu. Minha mãe nunca deu uma chibatada para mim. E ela foi a primeira mulher que me corrigiu. Hoje tem pastores, tem empresários, advogados, médicos que passaram por essa casa de recuperação nas mãos dessa mulher, dessa pastora. E eu imagino hoje... como não deve ter sido difícil para ela, porque homens, né? Porque a gente olha assim, culturalmente a gente se assusta. Nossa, a mulher pegou um chicote. Se ela não pega nada... também poderia ter sido uma cena trágica, né? Se ela tivesse ficado... Não, mas assim, ela não pegou em prol de se defender. Ela foi em questão de castigar mesmo, sabe? Sim. Porque numa casa de recuperação, para quem trabalhou, tem procedimentos. Tipo, não é um lugar sem lei, sabe?
sem ordem, sem disciplina. Sem regras. Tudo tem regras, tudo tem um horário, uma rotina a ser cumprida. Então, quando a pessoa não cumpre, a gente vai lá e fala. Só que quem trabalha com esse pessoal sabe que eles são mais propensos a reagir do 0 ao 100 instantaneamente. Tipo, agora estão falando aqui e do nada estão soltando, sabe? Então, Sim. nesses momentos que a gente, às vezes, tem que sentar, acalmar. Só que na época não tinha essas Sim, coisas, né? E sim. como que ela reagia? Ela tinha que levantar também mais forte a voz. Ela Sim. tinha que falar do jeito. E como ela Sim. já era uma senhora de 50 anos Sim. também, eles também respeitavam. Então, tem todos esses fatores, sabe, que Sim. acontecem. Então, a forma que... Hoje, ela não bate em ninguém, né? Até ela conta que ela foi diante do juiz, porque muitas pessoas que estão nas casas de recuperação na Bolívia, eles tipo, estão saindo do presídio, né? Como uma medida substitutiva, sabe? Tipo, Aham. uma forma de deixar a condena mais leve. Tipo, se ele tinha que ficar 8 anos no presídio, ele vai, apela ao juiz, o juiz vai derivar para uma casa de recuperação para que ele somente fique 1 ano lá. Então, nesse 1 ano, às vezes o centro, a casa de recuperação tem que cumprir certos requerimentos, né? Sim, Então, sim. o dia que ela bateu nos caras, né? Ela conta que ela foi falar com o juiz, falou, olha, senhor juiz, eu bati, eu quero que o senhor saiba isso de mim, e que não os advogados deles falem para o senhor, né? Eu bati neles, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E sabe o que o juiz falou para ela? Sim. Ué, mas por que a senhora não bateu mesmo, sabe? Porque, sabe que você tem que pegar um pneu desses do trator, faz eles carregar assim, que eles estejam dando voltas na quadra. Aí ele falou, não, eu não vou fazer isso não é tortura não, eu castigo. Não, pode bater, se gosta, bata neles e o juiz liberou para ela ficar à vontade, sabe? Por isso que lá ela recebeu um nome, para você ter noção, como que uma pessoa de uma cultura diferente vai acrescentar algo muito forte na identidade, não somente da Bolívia, mas da cultura da mulher boliviana lá nas igrejas. Lá não tinha pastoras. Ela foi a primeira mulher em ser consagrada pastora. Lá a mulher não batizava, ela foi a primeira mulher em batizar. Lá a mulher não fazia a Santa Ceia, ela foi a primeira em fazer a Santa Ceia. E aí, a partir dela, o movimento eclesiástico cresceu. Hoje tem mulheres pastoras bolivianas, tem mulheres... Tudo bem, tem a questão, né, se a mulher pode, né, esse é outro assunto, outro né? assunto. Mas assim, Mas ela ela abriu a abriu. porta para que as mulheres possam ter voz na sociedade eclesiástica e também na sociedade civil. Hoje, ela recebe um nome, tanto pessoa que é cristã, evangélica como não, ela recebe um nome de estimação muito bonito, que o pessoal chama de mãe. Ela diz assim, oh, mãe Nazarete, mãe Nazarete. Tem assim quem fala, nossa, por que eles fazem isso? Porque ela cobrou um certo destaque. Ela é uma mulher realmente totalmente diferente, além do padrão, porque ela foi reconhecida pelo Senado da Bolívia, ela foi reconhecida pelos deputados, tipo... Sim. Você Ela percebe rompeu e assim, mas ela teve que mudar alguma coisa? Não, ela manteve a sua a essência. essência. Então, muitas vezes, a nossa cultura, quando você aceita que é diferente, mas você soma aquilo que é diferente, aquilo que já está lá, Deus faz coisas surpreendentes. E certamente Extraordinário. a gente vê isso no Burkina Faso. Sim. A gente observa isso com Roberto, Simone, como eles tipo se colocaram diante de Deus para cuidar de crianças que a cultura não cria, a cuidar de crianças que a cultura lá na África não quer cuidar deles, porque eles têm que passar a peregrinagem, vamos falar da vida de sofrimento deles. Mas não, eles se colocaram na brecha, começaram a cuidar dessas crianças, começaram a cuidar dos órfãos, das viúvas, aquilo que era diferente na palavra do Senhor. Então você, minha querida que está ouvindo, não se sinta mal assim se você é diferente, mas saiba que Deus ama você pelas diferenças que você tem. Cada um de nós carrega histórias únicas, singulares, mas saiba que isso para Deus é muito importante. E nessa sua diferença, talvez você não se encaixa no padrão social normal, mas saiba que Deus quer utilizar isso para a sua glória. E para a gente ir caminhando para o final, eu queria conversar um pouquinho sobre a religião em si nas missões. Porque muitas vezes, conversando com vários missionários, muitas vezes, durante a conversa, existe uma má interpretação. Ainda, Bediel, existem missionários que estão indo a campo com a mentalidade de encucar Jesus naquele novo ambiente.
né? Aonde Jesus ainda não foi, não chegou, né? Por assim dizer. E ainda existem missionários que estão engessados, querendo panfletar e querendo já entrar na casa do desconhecido e evangelizar de uma maneira mais intensa. Qual o papel da religião em cada um desses países? Existem diferenças significativas na forma como a religião é praticada ou valorizada? A gente precisa entender que, vou repetir, a gente já falou, eu vou repetir para frisar bem. A gente não está indo até fazer uma missão para mudar aquela pessoa, mas para apresentar a pessoa de Jesus, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, que não é sobre religião, é sobre a salvação ofertada por Cristo. Então, em missiologia a gente fala a questão da visão ética e émica. Não sei se você já tem ouvido falar disso. Sim. A visão ética é aquilo que nós estamos fazendo daqui de fora para dentro. A émica, aquilo que faz de dentro para fora. Então, o que tem que ver com isso? Religião, em diferentes culturas, ela está atrelada, não tem como você separar. Até se você para e pensa, aqui no Brasil e na América Latina em si, a religião católica ela está atrelada na nossa cultura, certo? Então, seja na África, seja na Ásia, até na própria Europa, com o pós-modernismo, isso está, tipo, a religião, não que o pós-modernismo seja uma religião, mas o pensamento liberal que eles têm, isso está atrelado na cultura deles. Então, cosmovisão, que é a palavra-chave, isso está interligado com tudo o que a gente vai fazer. A cosmovisão vai moldar como eu penso, como eu reajo, como eu falo, como eu me comunico com o outro, com o que é diferente da minha pessoa, da minha criação. Então, o que eu quero falar com isso? Por exemplo, hoje tem muito missionário que, graças a Deus, está se preparando. E a palavra é essa, preparo. Nós precisamos nos preparar. Não é suficiente, vou falar aqui no microfone, né? Não é suficiente somente um curso de teologia. Não é somente só eu aprender coisas no YouTube. Não é suficiente somente eu fazer um cursinho EAD de 3 meses. Não, eu preciso de preparo. Por quê? A preparação antecede, vou falar assim, o êxito, o sucesso. Porque, infelizmente, nós temos percebido pessoas que querem agir do jeito que estão acostumados em contextos totalmente diferentes. Vou falar assim, por exemplo, tem muitas pessoas que é uma crítica que é feita para pessoas que estão indo para lugares fechados ao evangelho. O que acontece? Tem os famosos viagens de curto prazo, tem pessoas que vão lá. Bom, algo mais fácil de perceber, e os que estão ouvindo já viram muitos vídeos desses. Tem pessoas que vão para Israel fazer o famoso turismo lá, sim, né? Eles colocam o terno, a gravata, a camisa, ou mulheres vestem um vestido assim bem modesto, pegam na Bíblia em hebraico e vão lá e tentam pregar Isaías 53 e todos os versículos que o pessoal acha que para eles vai fazer sentido. Sim. O que eles recebem? Os judeus ortodoxos lá, eles começam a atacar eles. Vai embora, você está... Por quê? Não que... e tem pessoas que se confundem. Até chegam, tipo, sabe, numa pompa, numa glória, orgulhosos. Sim. Nossa, eu sofri, eu fui perseguido pelo evangelho. Não, na verdade que ele está estragando o trabalho sério missionário que está acontecendo lá no Israel, que realmente tem pessoas sérias tentando falar e evangelizar judeus para que eles possam se tornar messiânicos. O que realmente teria que ser feito? O que está acontecendo? Porque quando a pessoa chega e fala isso, é um desrespeito à cultura. Sim. Porque assim, muitos dos missionários que estão em Israel trabalhando, o visto para conseguir para você tirar um visto lá é uma das coisas mais difíceis que existem. Então, muitos desses irmãos que têm boas intenções, sabe? Eles estão atrapalhando o avanço do evangelho, porque estão criando ainda mais preconceito na comunidade judaica ortodoxa, porque eles estão falando daquilo que não sabem, e também, ao mesmo tempo, eles estão gerando uma certa rejeição, sabe? Aos estrangeiros. Então, qualquer ortodoxo
lá, no contexto judaico, que vai escutar, vai ouvir falar algum estrangeiro que vai tentar sequer falar em hebraico, alguma palavra da Torá, eles vão ficar já com um pé atrás, nem vão dar oportunidade para ele colocar a ideia, sabe? Sim. Mas isso por quê? Por esses irmãos e irmãs que acham que é só pegar a palavra... Confrontar, né? Falar, não sei o que, mas assim... A mesma coisa acontece com a língua do árabe e o hebraico. Para você falar estas línguas antigas, você tem que ser proficiente. Isso que é a proficiência. É você saber escrever, conversar, falar, pensar e se desenvolver muito bem. Quem me ouve acha que eu sou proficiente, mas na verdade dá para ver que eu tenho erros. Ainda eu não alcancei a proficiência no português. Então, para você ter a proficiência para falar num contexto cultural, é um trabalho que precisa de preparo. Então, para irmãos que estão indo, por exemplo, para lugares diferentes, não se trata de eu mudar a pessoa. Não se trata de que, através da minha fala, as pessoas vão se converter. E o problema hoje, tanto do evangelismo, de missões, em diferentes contextos culturais, é que as pessoas querem ser Jesus, sabe? Sim. Mas, na verdade, não. A palavra do Senhor nos ensina que o Espírito Santo que transforma e muda o coração do homem. Nós somente somos pessoas que temos que colocar as sementes nas distintas terras, nas distintas propriedades, vamos falar assim. Mas o que é importante saber é que eu, como semeador, preciso me preparar. Porque quando a gente observa a parábola da semente, das distintas terras, a gente observa um homem que, na visão daqui, quando a gente faz um estudo mais assim, hermenêutico, um homem que tipo parece que está caminhando e na verdade não é que ele está colocando a semente no caminho, não é que ele está colocando na terra, nas pedras, entre espinhos. Não, isso na verdade seria alguém que está fazendo tudo errado. Sim. Porque não seria um bom semeador, porque está gastando a boa semente. semente. Na verdade, não. Isso é um exemplo que Jesus estava dando para pessoas que trabalhavam na região para entender o quê? Quando estão levando a semente, normalmente, como está escrito lá literalmente, algumas sementes caíram. É porque você está levando, não tem como ir na época, né, que você levava num carro, num jumentinho, que estava aí uma estrada, Trotando, estrada que não era que nem aqui no Brasil, né? Então uma estrada de terra, então estava tudo tremendo, então possivelmente as sementes caíam. Isso que ele tentou colocar para o povo lá. Então o que acontece? E fala, né? Ele chega na boa terra, eles dá um fruto absurdamente bom. O que nós estamos querendo dizer? Que não tem que pregar em todo lado? Não. Se prepara. Se prepara, porque a terra até é boa, mas a sua estratégia é ruim. Então uma estratégia ruim faz que a terra se estrague, sabe? Então se prepara. Se prepara para falar de Jesus, se prepara para falar da maneira certa com a comunidade. Porque muitas vezes tem pessoas que nem ontem que eu falei para você, né? Que tinha um cara que estava gritando, não sei o que, se arrebenta, seus pecadores, não sei o que. Não é tempo mais para debate, não é tempo mais para acusar, porque a própria consciência do ser humano acusa ela, sabe? Vai trazer a condena. É o tempo para falar da boa notícia. A única vez que você observa na Bíblia Jesus falando e acusando e sinalando e julgando até, talvez, a gente poderia usar essa palavra, foi com as pessoas religiosas, foi com, vamos falar assim, com os próprios cristãos do tempo, mas com o resto do povo ele chegava e falava, o reino dos céus tem chegado. Ele como uma semente de mostarda pequena que entra e ela demora seu tempo em crescer, mas quando ela sai é um árvore tremendo, com raízes aprofundadas. Então o reino de Deus é isso, leva um tempo, leva um preparo. Se você, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, quer entrar na obra missionária, se prepara. Por isso tem escolas missionárias, por isso tem preparo missionário, por isso que não é qualquer pessoa que é enviada. E até porque, Michela, tem muito missionário. Isso para mim foi difícil. E isso que eu falo, vamos voltando de novo o tema. Bolívia x Brasil. Ouvir pessoas aqui no Brasil que falavam assim, eu já fiz missão. Como assim que você já fez missão? Já fiz missão, já fiz aqui. Já viajou, né? Não, mas tipo assim, quando ela falava, a pessoa falava e dava a entender que realmente trabalhou evangelizando. Aí eu falei assim, mas por que você não continuou? Ou seja, né, palavra espanhola. Então, missão é uma coisa de um momento só?
Não, missão a gente faz o tempo todo. Charles Spurgeon falava, todo crente é um missionário ou todo crente é um impostor. Se você está no lugar que você está, seja na escola, seja na sua família, seja no seu lar, no emprego, no serviço, na faculdade, e as pessoas não sabem que você é evangélico, não sabem que você prega e anuncia Cristo com as suas atitudes, seu bom testemunho, deixa eu falar para você que você faliu como missionário e que você precisa fazer a primeira coisa que é simples assim, dobrar os joelhos, pedir perdão ao Senhor da boa obra e falar, me dá mais uma oportunidade de pregar a tua palavra. Ou me ensina, coloca pessoas que possam me ajudar a me preparar. E com certeza, nas igrejas tem as escolas bíblicas dominical, nas igrejas tem os cultos, nas igrejas tem as reuniões, tem as células, os pequenos grupos, na igreja está equipada e capacitada para a pessoa se desenvolver na sua comunidade. Agora, se é uma igreja que não está fazendo isso, se é uma igreja que não está cumprindo a sua missão na comunidade, aqui na Arraial do Cabo, lá em Cabo Frio, Araruama, então, a mesma coisa, o procedimento é o mesmo. Precisa se colocar diante do Senhor e falar, nos perdoa, porque a gente se fechou, sendo quando a palavra nos ensina e nos empurra, que nós temos que levar a luta até as portas do inferno. Prepare-se. Prepare-se porque você nasceu para ser um missionário, para levar as boas novas do Senhor. E é isso, que a sua vida seja uma missão bem-sucedida, para que naquele grande dia você possa mostrar as suas mãos e o Senhor te chamar de servo bom e fiel. Amém. E a gente vai ficando por aqui, Abidiel, mais uma vez. Espero ter outras oportunidades de conversas. Teremos, né? Então, é isso. A gente fica por aqui. Até a próxima e Deus abençoe. Adiós. Deus los bendiga.